Escola São Francisco de Assis oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos e queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, estamos iniciando o nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor através da Rádio Universidade. Obrigado, Senhor, por este encontro. Como pastor, tenho a graça de poder falar a todas as ovelhas de nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. É importante que sempre tenhamos presente: a Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós, cada uma de nós. Nós batizados e batizadas, crismados e crismadas, eucaristizados e eucaristizadas, somos a Arquidiocese de Pelotas. Evangelho da Festa da Sagrada Família. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Comentando o Evangelho da Festa da Sagrada Família. Lucas, em seu Evangelho e em Atos, destaca Jerusalém como centro de irradiação do cristianismo. Assim, seu Evangelho, desde o início, com as narrativas de infância, realça Jerusalém. Zacarias no templo, apresentação no templo, Jesus entre os doutores, e encerra-se em Jerusalém. Sua intenção teológica é apresentar o cristianismo como um novo Israel, que se irradia a partir da velha Jerusalém. Os demais evangelistas apresentam a Galileia, e não Jerusalém, como centro de retomada da missão depois da ressurreição. Este episódio da ida da família de Jesus a Jerusalém
assemelha-se à ida de Ana, com seu filho Samuel, à casa do Senhor em Silo. A cena do menino Jesus entre os doutores no templo envolve temas que serão aprofundados ao longo do Evangelho. Ao afirmar, eu devo estar na casa, naquilo que é de meu Pai, Jesus revela-se como Filho de Deus. Inicia seu ensinamento no templo, voltando depois para denunciá-lo por ter se transformado em covil de ladrões. Priorizando o que é do Pai, mesmo obediente a seus pais, Jesus indica que a família, sendo todos filhos de Deus, deve ser estabelecida em torno do cumprimento da vontade do Pai. A Sagrada Família questiona e convida à conversão aquelas famílias estabelecidas sob a continuidade do vínculo sanguíneo de raça eleita, bem como as famílias tradicionais, conservadoras em torno de suas propriedades e riquezas. Dom Jacinto reflete a palavra de Deus do final de semana. Agora vamos para a minha reflexão de pastor, e como estamos próximos já do dia 1º de janeiro do próximo ano, e como também neste dia vai acontecer a posse do nosso novo presidente e a posse também dos governadores dos estados, eu gostaria de trazer esta reflexão baseada na mensagem para o 50º Dia da Paz do Papa Francisco sobre o tema A Boa Política está ao serviço da paz. A busca do poder a qualquer custo leva a abusos e injustiças. É quanto afirma o Papa Francisco em sua mensagem para o 52º Dia da Paz, 1º de janeiro de 2019, sobre o tema A Boa Política está ao serviço da paz. A mensagem para o Dia Mundial da Paz foi apresentada no dia 18 de dezembro pelo prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, Cardeal Peter Turkson. A política, explica o Papa, é um veículo fundamental para a construção da cidadania e das obras do homem, mas quando, por aqueles que a exercitam, não é vivida como serviço à comunidade humana. Pode tornar-se um instrumento de opressão, marginalização e até de destruição. Segundo o Papa Francisco, a função e a responsabilidade política constituem um desafio permanente para todos aqueles que recebem o mandato para servir o próprio país, de proteger aqueles que lá vivem e de trabalhar para pôr as condições de um futuro digno e justo. Se atuada no respeito fundamental da vida, da liberdade e da dignidade das pessoas, a política pode tornar-se verdadeiramente uma forma eminente de caridade. O desejo do Papa Francisco é que 2019 seja um ano de paz, porque sem paz não há desenvolvimento, não apenas econômico, mas também da educação e de todo aspecto da pessoa humana, disse o cardeal Turkson. O purpurado recordou, citando o tema do dia, a boa política está ao serviço da paz, que a arte que chamamos política
tem como tarefa essencial assegurar sempre o futuro aos jovens. O desejo é o de encorajar os políticos a não roubarem dos jovens a esperança de um futuro. A política, de fato, como mencionado na mensagem, às vezes é pensada como um negócio para um determinado grupo, mas a política não é isso. A política é a atividade de todos os membros da sociedade, reafirma o cardeal. O risco é a desconfiança, que chega quando a população não acredita mais na capacidade e disponibilidade dos políticos de garantir o bem comum da população, o bem-estar e a paz. Por sua vez, no entanto, são os cidadãos que confiam o bem comum da sociedade a certos políticos. Somos nós que criamos os políticos, disse o cardeal Turkson. Então, se estamos decepcionados com a política e os políticos, somos nós os culpados, porque somos nós que os criamos com o nosso voto. Se fizermos isso de modo leviano, também receberemos políticos que fazem coisas de modo leviano. O bom político é, conforme descrito pelas bem-aventuranças do cardeal vietnamita François Xavier Van Thuan, que o Papa retoma, que tem a consciência de seu papel, quem é coerente, credível, capaz de ouvir, corajoso e comprometido com a unidade e a mudança radical. Disso a certeza expressa na mensagem de que a boa política está ao serviço da paz. Mas a política não é feita apenas de virtudes e de respeito pelos direitos humanos fundamentais. Papa Francisco dedica um parágrafo de sua mensagem aos vícios que enfraquecem o ideal de uma autêntica democracia. São aqueles que ele define inépcia pessoal, distorções do meio ambiente e nas instituições, sobretudo a corrupção e, em seguida, o não respeito das regras, a justificação do poder com a força, a xenofobia, o racismo. Eles tiram credibilidade aos sistemas, são a vergonha da vida pública e colocam em perigo a paz social. Nasce a pergunta: avaliamos as pessoas pelas quais votamos pelas suas habilidades, preparação, sua identidade e seus princípios? Uma eleição feita com grande responsabilidade também nos garante uma política exercida com grande responsabilidade. Nesse sentido, o que semeamos é o que colhemos. Tudo depende de nós. Devemos saber escolher e eleger bons políticos que possam nos assegurar o nosso bem comum e o nosso futuro. Dom Jacinto comenta algo do que aconteceu na igreja no Brasil e no mundo. Gostaria de apresentar duas notícias da nossa igreja espalhada pelo nosso planeta Terra. A primeira notícia é esta: México terá a maior imagem de Cristo do mundo. Um grandioso projeto será iniciado na cidade mexicana de Victoria, localizada no nordeste do país. A construção do Cristo da Paz, a maior imagem de Nosso Senhor construída no mundo e um dos projetos arquitetônicos mais importantes da história do país. Com 77 metros de altura, a imagem do Cristo da Paz
poderá ser considerada uma nova maravilha do mundo, superando em tamanho ao Cristo da Concórdia da Bolívia, 34,20 metros, e ao nosso Cristo Redentor do Brasil, 30,1 metros. A imagem foi projetada pelo arquiteto mexicano Fernando Romero e representará a Cristo oferecendo um abraço à população. O projeto é uma iniciativa do ator e produtor Eduardo Verástegui, que manifestou seu desejo de deixar um legado de paz ao estado em que nasceu, um dos 10 com maiores índices de violência no México, de acordo com o Índice da Paz 2018. De acordo com os promotores do empreendimento, o lema da obra será "A paz esteja com vocês", como uma resposta ao difícil momento de divisão que o mundo atravessa atualmente. O Cristo da Paz quer dar uma mensagem de unidade, de fé, de amor, de esperança, uma mensagem de paz. Isso é o Cristo da Paz, que te recebe com um abraço fraterno, comunicaram os responsáveis pela obra. Segunda notícia: Rede Permanente Caritas. Acreditamos que é possível superar as desigualdades sociais. Em matéria divulgada no portal da Caritas Brasileira, organizadores fazem um apelo. Acreditamos que é possível superar as desigualdades sociais. É possível transformar a situação de milhares de pessoas. Mas, para isso acontecer, é preciso um trabalho conjunto, somando os esforços de cada um e de cada uma de nós. Nos últimos 10 anos, a Caritas Brasileira contribuiu para transformar a vida de mais de 300.000 famílias em todo o país. Destas, cerca de 100.000 reconstruíram suas vidas após grandes catástrofes ambientais. Outros 10.000 trabalhadores e trabalhadoras encontraram na economia popular solidária uma alternativa de renda. Mais de 100.000 famílias convivem com o semiárido nordestino graças às obras hídricas que captam e armazenam as águas da chuva e garante colheita o ano todo, mesmo em períodos de grandes secas, relatam. Esses são apenas alguns dos projetos desenvolvidos pela Rede Caritas. E eles só acontecem porque mãos solidárias acreditam e apoiam o nosso trabalho. Constroem com a gente um mundo mais justo e igualitário. Somos uma grande rede mundial e lutamos junto com os excluídos e excluídas para a superação das mazelas que deixam milhares de seres humanos à margem da garantia de seus direitos. E finalizam: a sua solidariedade também pode transformar vidas e juntas, podemos construir um mundo mais justo para todos, todas. Se você acredita na força da solidariedade, junte-se a nós. Dom Jacinto comunica o que vai acontecer na próxima semana na Arquidiocese de Pelotas. E agora vamos para algumas notícias e atividades da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas.
é importante frisar que nós já temos a prioridade pastoral para o próximo ano 2019. A prioridade pastoral planejada dentro do quadriênio do nosso plano pastoral é sermos igreja como casa da vida. Portanto, queremos ao longo do ano 2019 sermos uma casa da vida, isto é, cuidar e promover a vida presente em todo o nosso universo, que o Papa Francisco chama de casa comum, mas especialmente cuidar e promover a vida humana, tanto em dimensão pessoal, familiar e social. Então, a nossa prioridade pastoral do próximo ano é sermos casa da vida, e também as ações comuns para 2019 são aquelas que concretizam esta prioridade pastoral. Especialmente as ações comuns giram em torno do fortalecimento da nossa pastoral social. Queremos então também estudar mais a doutrina social da igreja, e não só estudá-la, mas também aplicá-la no dia a dia da nossa vida pessoal, familiar, especialmente nas nossas comunidades cristãs, para que também elas sejam concretizadas na nossa sociedade. Também gostaria de, mais uma vez, fazer a menção de que já temos o nosso remanejamento das forças presbiterais. Certamente todos nós já tivemos conhecimento desse remanejamento das forças presbiterais. É bom salientar que o remanejamento das forças presbiterais sempre vão ao encontro das necessidades pastorais importantes que temos na nossa arquidiocese, e por isso o Conselho de Presbíteros, juntamente comigo, arcebispo metropolitano, sempre no final de cada ano, procura concretizar um remanejamento de forças presbiterais. E como já foi tornado público esse remanejamento para o conhecimento e a consequente execução, basta só então lembrar que teremos neste remanejamento das forças pastorais a troca do pároco das paróquias do Divino Espírito Santo e Imaculada Conceição Jaguarão. O padre Hamilton vem para o nosso seminário São Francisco de Paula, e o padre Valdir da Paixão Silva vai então assumir essas duas paróquias. E como vigários paroquiais nós temos algumas transferências nesse remanejamento das forças presbiterais. Para a paróquia Nossa Senhora da Conceição, Canguçu, vão então os nossos neo-sacerdotes, padre Tarcísio Anderson de Souza e o padre Ricardo Antunes Teles. Para a paróquia Nossa Senhora da Conceição, Piratini, vai então o padre Vilmar Cheron Bertinetti. Para a paróquia Santa Tecla, Capão do Leão, vai o padre Guilherme Barroso Panatieri. Para as paróquias Divino Espírito Santo e Imaculada Conceição de Jaguarão, vai o padre Kefren Gouveia Nabuco. Para a paróquia Sagrado Coração de Jesus, Porto, Pelotas, vai o padre Miguel Ángel Jiménez Molinari. E para a paróquia Santo Cura d'Ars, Pelotas, vai o padre Mingele Kiungu Jean Batista. É um padre que é originário da República do Congo, na África, mas que já trabalha um bom tempo no Brasil e vem então somar forças conosco como presbitério
da Arquidiocese e somar forças na nossa igreja particular de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas. E temos então como funções específicas, como já foi dito, o reitor do Seminário São Francisco de Paula será o padre Hamilton Silva Centeno, que também vai ser o responsável pelo serviço de animação vocacional. E na direção do Instituto de Teologia Paulo VI estará então na frente o padre César Augusto Garcia. Quero aqui em público agradecer a disposição generosa de todos os presbíteros em assumir as novas missões para as quais foram designados, implorando assim a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, por intercessão de São Francisco de Paula e de Nossa Senhora de Guadalupe. Chegamos assim ao final do nosso programa A Voz do Pastor. Antes de colocar um ponto final neste nosso programa de hoje, que também é o último programa deste ano de 2018, quero lembrar que não esqueçamos do compromisso concreto da 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Qual gesto concreto assumimos? Pois é este: todos os dias antes de dormir, fazer um instante de exame de consciência. Hoje falei bem das pessoas ou hoje falei mal das pessoas? Como é o último programa deste ano 2018, nós, no próximo sábado, já teremos então o primeiro programa do próximo ano novo, que é o ano 2019. E como já temos costume nestes programas A Voz do Pastor, durante os meses de janeiro e fevereiro, sempre temos um programa especial. E a partir então do próximo sábado, o primeiro programa A Voz do Pastor do próximo ano 2019, nós vamos fazer uma reflexão sobre a doutrina social da igreja, e essa reflexão vai então também perdurar ao longo dos programas A Voz do Pastor dos meses de janeiro e fevereiro. Agradeço assim a graça de ter podido estar com todos e todas neste programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade. E antes de invocar a bênção de Deus sobre todos e sobre todas, eu quero desejar de coração um abençoado ano novo 2019 a todos, os presbíteros, os diáconos permanentes, os religiosos, as lideranças pastorais e todo o povo de Deus. Um feliz ano 2019, todo ele abençoado por nosso Deus. E finalizando, a todos e a todas, a minha bênção de pastor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, um oferecimento Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692.